Está no ar mais um Conecta Podcast. Nosso entrevistado de hoje é dirigente de futebol ou, antes disso, padre, dirigente de futebol e prefeito da cidade de Catanduva. Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, é um prazer recebê-lo aqui. Ô, Marcão, um prazer é nosso. Você esqueceu de uma coisa, palmeirense. Poxa vida, mas o senhor estragou a surpresa, porque eu ia fazer essa pergunta lá no bate-pronto, lá no fundo, lá no fim. Mas eu vou fazer de conta que não sei que o senhor é palmeirense e catanduvense. Sem dúvida, Catanduva santo, Futebol Clube. santo, ô, santo. O santo, é verdade. É, santo. O santo foi a propósito? O santo é uma experiência maravilhosa, né? Uma experiência que surgiu em 2011, agosto de 2011, um catequista chamado Sérgio Barros me procurou num sábado pela manhã, o último sábado do mês, dizendo: padre, nós estamos com uma dificuldade na catequese, com um problema na catequese. Falei: Sérgio, qual o problema? Tem algumas crianças faltando muito. E qual a causa? É bola. Falei: então não é problema, vamos dar bola para as crianças. Olha só. Começou aí. Aí nós fizemos um projeto em parceria com as catequistas e criamos um grupo de voluntários. Então, dos sábados à tarde e domingos pela manhã, eles ficavam no campo, dando treino, né? E as crianças que iam para a catequese, que recebiam um cartão assinado pela catequista, apresentava no sábado ou no domingo lá no campo, eles podiam jogar. Então, nós criamos duas dificuldades. Passou-se o tempo, as catequistas falaram: padre, não está dando certo. Muitas crianças vêm, muitos meninos vêm por causa da bola e fazem bagunça. E no campo também. Os monitores disseram: não está dando certo, porque todos que chegam com o cartãozinho têm o direito de jogar. Então, o bom, o médio e o menos irregular... Tinha nota. Tirava nota. Todos tinham que jogar. Aí passou-se um tempo, no ano seguinte nós criamos um projeto social, um contraturno. Aí locamos um imóvel, contratamos professores. Em 2015, nós criamos uma escolinha de futebol mesmo, né, para disputar a Copa AME. Em 2017, aí iniciamos, então, com esses meninos que estavam terminando o período da Copa AME e precisavam, assim, buscar uma outra fase para eles, onde surgiu a possibilidade de iniciar o Catanduva. Em 2018, dia 30 de janeiro de 2018, nós fundamos, inscrevemos, fomos inscritos na Federação Paulista Catanduva Futebol Clube. Que interessante, né? Uma coisa que começou como forma educativa, né? E hoje, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso durante a entrevista, o Catanduva está disputando o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. Mas isso vai ficar para daqui a pouquinho. Primeiro, que é o nosso cartão de visita. Onde o senhor nasceu, como foi a sua infância, onde o senhor passou a sua infância, e pode já emendar e falar da sua família. Ah, sim, sou de Itabapoã, essa grande cidade, Vizinho. né? Vizinha, cidade de Itabapoã. Eu nasci no dia 6 de novembro de 1966, já há um tempo atrás. Então o senhor tem... 57 anos. 57 anos. Vou completar agora 57 anos. A minha família é uma família simples, uma família que viveu sempre na região agrícola, né, nas fazendas ali da região de Itabapoã. Meus pais, João de Oliveira Rosa e Arminda Tramonte Rosa. Meu pai já há 27 anos, Deus o chamou. E a minha mãe agora, dia 11 de março, vai... Dona Arminda. Dona Arminda. Dia 11 de março vai fazer 2 anos, né, que Deus a chamou também para a eternidade. Passa o tempo, hein? Não, fazer um ano. Ah, tá. Perdão, um ano. Agora, dia 11 de março. Eu achei muito tempo. Um ano. E também perdi 2 irmãos já, né? Poxa um vida. com 54 anos. Que era vereador. E o 58 anos, vereador, foi ano passado, dia 24 de novembro, né? Então, no ano passado foram a minha mãe e meu irmão para a eternidade. E tem mais 5 irmãos, 6 comigo. Poxa vida. A gente percebe que é uma família de padres e políticos, né? De padres. Somos 2 padres, né? Que é o padre Ernesto. E eu, o padre Ernesto. O padre Ernesto já esteve prefeito. O irmão falecido, que era vereador, Isso. Né? O padre Ernesto já esteve prefeito em 2001 a 2004 na cidade de Américo de Campos, né? Perto de Votuporanga, aquela região.
E meu irmão também sempre participou de política, esse que faleceu, o José, e agora eu estou aí nessa situação também. E o padre Ernesto é presidente do Catanduva. Então, hoje o Catanduva é uma SAF. Nós transformamos já esse ano, faz um mês e pouco, né, que iniciamos o processo ano passado, em setembro do ano passado, e já um mês e pouco já conseguimos transformar a Catanduva numa SAF. Então, é uma empresa, é uma sociedade anônima do futebol, né? Que interessante. Então, não tinha conhecimento. Eu estou como presidente e tem mais agora aqueles que tiveram desde o início fazem parte também da diretoria, mas a gente tem um percentual para poder gerenciar todo o clube. Meu irmão também faz parte da diretoria e somos 10 e a intenção é justamente essa, fazer uma SAF para nós agora começarmos a buscar investidores, vender cotas, né? E uma próxima fase é um fundo de investimento, que nós vamos trabalhar em cima disso, né? Os seus estudos, padre, conta pra gente a sua trajetória. Eu iniciei os meus estudos, o primário, na fazenda Pacatuba. Existia no tempo, hoje não existe mais. Escola rural. Escola rural. Depois, primeira, segunda e terceira série, depois eu fui para Tabapuã, na escola João Senhor Montelho, um padre também, né, João Montelho, e depois fui para o Capitão Horácio, fazer a parte ginasial na época, e o colegial já fui para o seminário, em 88, dia 6 de fevereiro de 1988, eu entrei no seminário em Rio Claro, onde ali eu estudei na escola Joaquim Ribeiro, fiz lá o colegial, e no ano 90 fui para Batatais, fiz os 3 anos de filosofia. 94 fui para Curitiba, para Campinas, fiz o ano noviciado. 95 Curitiba, 96, 97, 98 Rio Preto. São José do Rio Preto. Quer dizer que é uma vocação 100% sacerdotal. Eu comecei na juventude, né? A minha família sempre foi muito envolvida com futebol, e eu cresci nesse meio. Meu pai tinha time de futebol, eu com 11 anos já tinha time de futebol. Meu pai tinha time dos adultos e eu fiz o time das crianças. Então a gente jogava finais de semana, ia para Catiguá, Tabapuã, nas fazendas, nós tínhamos um time. Eu vendi sorvete para comprar um jogo de camisa. E naquele tempo, o mais barato foi o jogo do Corinthians. Eu me lembro, mas então, verdade. Aí o senhor deveria permanecer corintiano. Né? É o que tinha no momento, né? O dinheiro que dava para comprar. Porque estava em liquidação a camisa do Corinthians. Né? Eu consegui comprar. E depois, então, fui muito envolvido. Então, eu jogava bola lá no time do meu pai. Meu pai era o dono do time, era o treinador, era o juiz, o árbitro, era tudo, né? E depois, com 17 anos, aí eu voltei a estudar. Eu tinha parado os estudos, envolvido lá naquele ambiente rural e também de participação nas coisas do meu pai. Com 17 anos, voltei a estudar, fazer a 5ª série, com 17 anos. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, já era jovem. Aí com esse desejo de ser padre, né? Então a vocação ela se despertou mesmo no período de 16, 17 anos. E a sua formação como padre e a sua primeira igreja, como tudo isso aconteceu? Eu fui missionário claretiano, né? A minha grande formação foi claretiana, que era uma congregação missionária. O missionário ele não tem uma paróquia, ele não é um padre que celebra missa, essa coisa toda. Não, eles são padres missionários, são padres. Os padres claretianos, eles têm faculdade, estavam presentes em 53 países, estão uma locomoção grande de uma área para outra, às vezes cuidar de paróquia, cuidar de colégio, cuidar de missões, são serviços bem diferenciados, não fica num local, um ano num local, 2 anos no outro local, e assim vai passando depende da necessidade, o chamado. Mas eu deixei, eu fiquei nos claretianos de 88 a 95, né? Depois em 96 eu vim para Rio Preto, eu fiquei em claretiano, Rio Claro, Batatais, Campinas e Curitiba. Quando eu vim para Rio Preto para cuidar do meu pai, que estava em fase terminal, né, com câncer na época, e eu tinha sido transferido para o Mato Grosso, então seria uma situação muito difícil, aí vim para a Diocese de Rio Preto. E fui ordenado no dia 18 de dezembro
de 98 e no dia 1º de janeiro de 99 assumi aqui em Catanduva, na paróquia Imaculada. E o senhor permaneceu lá por quanto tempo? 21 anos. 21 anos. 21 anos. Caramba. 21 anos padre, durante, assim, quantos anos o senhor exerceu essa função, missionário, aí o senhor abandonou os estudos, voltou, e mesmo diante de todo esse percalço, né, desse tempo todo, nessa caminhada, o senhor tinha como uma missão ser padre? Ser padre é uma vocação, um chamado, né? Algo que a gente humanamente não consegue explicar. É um desejo de servir, e o ministério sacerdotal é uma forma de servir de uma entrega total, né? Servir a Deus, servir ao povo de Deus através também da espiritualidade, de tudo que congrega, né, que compõe o conteúdo do ministério sacerdotal. Então, por isso é um chamado. E eu tinha esse chamado no coração a partir de 16, 17 anos, né, quando eu senti esse chamado participando de uma missa, também mês de agosto de 1982, lá em Itabapoã. No final da missa, o padre disse assim, padre Laszlo, que Deus já o chamou, era um polonês, e o padre falou assim, está faltando o padre para ir para a África. E daqui surgiu um desejo, eu nem sabia onde que era a África, que era a África na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu quero ir para esse tal de África, eu quero ser padre. Isso foi no último domingo de agosto. E no dia 8 de setembro de 82, eu fui lá falar com o padre, que eu queria ser, de 82. Fui lá com o padre que eu queria ser padre para ir para a África, né? Caramba! E aí depois, no ano seguinte, né, a gente trabalhou mais um pouco, e em 84 eu entrei no seminário, né? 84, e fiquei 84 até 88 no seminário lá em... Não, 84, 85, 86 e 87, eu fiz o ginasial, né? Trabalhava durante todo o dia e à noite ia para a cidade, para a escola, e finais de semana ajudava na comunidade. Fiquei 4 anos assim, e no ano de 88 foi onde entrei para o seminário em Rio Claro. Então, o senhor disse que quase que foi para a África, né? Me ofereci 2 vezes para ir para a África. Acabou não dando certo. É porque ainda não era o período, eu era estudante, né? Ah, tá. Eu era estudante. E quando apareceu a oportunidade para assumir a Imaculada, a igreja, já existia o quê? Uma pequena igreja? Isso, a Imaculada era um salãozinho, né? Era uma comunidade da paróquia São Francisco de Assis. Uma comunidade carente, né? Carente, era um desafio muito grande. Quando eu vim aí com o bispo Dom Oranico, hoje é cardeal no Rio de Janeiro, né? O bispo me chamou para conversar com ele sobre a Imaculada, acho que foi no dia 1º de novembro de 98, de 98. No dia 9 de novembro, eu vim para cá, para conhecer a Imaculada. Eu sei que não me lembro o dia da semana, eu só lembro o dia do mês, uma tarde. Quando eu cheguei lá, era um salãozinho, inclusive estava construindo a casa paroquial, e a casa paroquial foi de uma pessoa formidável que Deus chamou esse ano, Ademar Dias Mendonça. Ademar Dias Mendonça foi um tesoureiro da prefeitura, honestíssima. Pessoa maravilhosa. E um dia uma empresa falou, Ademar, você sempre nos ajudou, você sempre fez os trabalhos certinho, a gente queria dar alguma coisa. Ele falou, vocês querem me dar? Ajuda a comprar a casa para a comunidade, a casa paroquial. Então, a empresa foi e comprou a casa, estava inacabada, e quando eu cheguei, tinham colocado um pedreiro lá para acabar. Quando eu entrei, sou França, era o pedreiro, e ele não sabia que eu era padre, que eu ia ser padre, ainda não era padre, era diácono, ia ser ordenado no dia 18 de dezembro, isso foi em novembro. E eu entrei, ele achava que eu era o motorista do bispo. Eu entrei na casa, aí falaram, esse vai ser o padre que vai vir aqui. E o Sr. França me atendeu dessa forma. Falei, não, fique tranquila. Aqui no fundo, aqui na frente, ficam os maconheiros, não tem problema nenhum. Falei, meu Deus, não estou entrando, né? Foi essa a recepção. Aqui na frente ficam os maconheiros, não tem problema nenhum. E o senhor conviveu, né, com essa situação, porque... Foi permanente, aí, né? Então, como que foi assim, a primeira missa e depois um trabalho
social, né, e assistencial que começou. Gostaria que o senhor eu cheguei, contasse essa trajetória. Naquele dia, era umas 6 horas da tarde, nós visitamos a casa, visitamos o salão onde estava ainda construindo, não tinha reboco, nada, só tinha o telhado, o salãozinho era um quarto daquele que existe hoje, menos de um quarto. E nós fomos lá no Pachá, estava construindo o Pachá. As máquinas estavam trabalhando, a empresa estava fazendo o Pachá. Pachá 1, né? E tinha um morro onde deixava as máquinas, e nós subimos nesse morro. Eu me lembro que o Dom Orani subiu e disse: Oswaldo, olha tudo isso. Então, do Pachá, eu olhei Bom Pastor, não existia o Jardim Dourado. Falei, Solo Sagrado. Solo Sagrado, dali deu para olhar tudo aquilo. O Euclides, acho que... E aí ele falou, olha tudo isso, e entrou, nós estávamos em 2 carros. Ele entrou no carro e foi embora. Foi aqui na paróquia Santo Antônio. Nós fomos visitar o padre Amorim, que estava enfermo. Padre Amorim. E eu vim no carro atrás, pensando. Porque o bispo falou, olha tudo isso. Eu olhei, falei, tudo isso é seu. E foi embora. Ele era muito esperto, né? Falei, não, eu pego esse bispo, né? A hora que chegou lá, ele falou, o que o senhor achou? Aqui nós chegamos na igreja de Santo Antônio, antes de falar com o padre Amorim. O que o senhor achou de tudo isso, Oswaldo? Falei, 3 coisas. 2 eu tenho certeza e outro depende. Aí, quais são? Primeira, que Deus ama esse povo. Isso é verdade. E a segunda, que esse povo ama Deus. É lógico. E a terceira, só tem que fazer alguma coisa se a igreja ajudar. Se a diocese me ajudar. Não tinha nada. E tirar os maconheiros da frente da... E isso ficou gravado, né? E depois, aí eu fui ordenado no dia 18 de dezembro, né? E no dia 1º de janeiro, às 19 horas, foi a missa de posse, era o salãozinho. Então, dia 19 horas, nós tivemos a missa, e no final da missa, eu disse assim, olha, tenhamos um coração agradecido ao passado, antes de nós outras pessoas contribuíram para existir essa comunidade, sonharam, desejaram, trabalharam, e um coração concentrado no presente e aberto para o futuro. Eu disse, olha, virão tantas pessoas colaborar aqui que nós não conhecemos, não sabemos quem são, mas elas virão. Então, tenhamos um coração aberto para essas novas realidades, essas novas pessoas. E isso foi concretizado ao longo dos 21 anos que ficamos lá. E uma coisa bastante interessante, né? Passo a passo, vocês foram crescendo, aumentou de tamanho, recebendo muito mais fiéis, mas eu acho que assim, o ápice mesmo, o auge mesmo da Imaculada foram as missas, Missa das Graças. Da bênção. Da bênção. É importante, Marcão, ressaltar, quando eu comecei dia 1º de janeiro, a casa não tinha estrutura, não tinha móveis, então um paroquiano emprestou uma cama, outro emprestou uma geladeira, emprestaram, alguns fizeram vaquinha, compraram alguns móveis, começamos assim. Durante 1 ano e 4 meses, a comunidade não tinha condições de manter um padre, não tinha condições, né? Então, durante 1 ano e 4 meses, até no dia 1º de maio de 2000, do ano 2000, né? 1º de janeiro de maio de 2000, e eu almoçava na casa das pessoas, cada dia numa casa, né? Ia fazendo esse rodízio, e à noite, em torno das 10 horas da noite, 10h30, depois que terminava todas as atividades, a Ana e o Ademar levavam uma sopa para mim, e a gente comia junto. Todos os dias? Todos os dias, com exceção no domingo, sábado e domingo, que aí tinha os aniversários, as festinhas. Foram 1 ano e 4 meses, porque no dia 1º de maio do ano 2000, aí nós contratamos, foi um ano, aquele ano foi um período de muito desemprego, então nós contratamos uma mulher desempregada para cuidar da casa paroquial. Então, a mulher do Ademar, ela limpava a casa uma vez por semana, e tinha a dona Maria lavava roupa, né? E era assim, 1 ano e pouco, até contratar essa pessoa para cuidar da casa paroquial, aí que eu comecei a almoçar na casa paroquial. Depois de 1 ano. Já caminhando pelas próprias pernas. Isso. Já na primeira semana de janeiro, do ano 99, nós contratamos também a primeira funcionária. E durante todo o período que eu fiquei na Imaculada, praticamente, vou dizer,
100%, mas 90% de todas as pessoas que passaram por ali eram pessoas que foram funcionários. Nós chegamos a ter 110 funcionários. 110 funcionários, todos desempregados. Foi um critério que nós utilizamos. Só contratávamos pessoas desempregadas. Mas esses 110 funcionários, o senhor inclui aí também... Os projetos sociais. Os projetos sociais. Aí você falou dos projetos, né? Nós começamos com os projetos sociais e as pastorais, né? E fomos organizando. Nós chegamos a ter, no auge da Imaculada, mais de 300 grupos de pastorais, de várias organizações, mais de 300 grupos pastorais e 19 projetos sociais. E no ano 2013, que nós iniciamos aí a Missa da Benção, né? 2013? Em 2013 iniciamos a Missa da Benção. Foram 7 anos? Isso 2013. No dia 6 de fevereiro de 3 de fevereiro de 2013, iniciamos a Missa da Benção, que era uma proposta, né? Era uma proposta de ter uma celebração para as pessoas que tinham dificuldade de frequentar a igreja nos finais de semana e também gostaria de um outro modelo, né? Mais à vontade. E a missa chegou, se não me falha a memória, no dia 13 de julho de 2015, nós chegamos... na época, através do site, a 600 mil pessoas. Foi o ápice. Exatamente isso que eu ia comentar. Presencialmente era em torno de 3 mil fiéis. De 2 mil a 3 mil pessoas. E aí, através do YouTube, né, a transmissão... Na época ainda era site. Depois aí, a média era de 50 a 150 mil pessoas. E tem relatos assim de quem alcançou algum milagre? Muitos relatos. Inclusive, era uma média assim, de 20 países que acompanhavam a Missa da Bênção. E depois como que resolvia a questão da língua, por exemplo? Geralmente eram brasileiros que estavam nesse país. Muito. Japão, de língua portuguesa, né? Por exemplo, em Angola, além de ser português, havia muitos brasileiros que foram, inclusive catanduvenses. Fazia basicamente então para os brasileiros que viviam nesses países. A Espanha, aqui o continente, mas pensando na Europa ou na África tem alguns países de língua portuguesa, mas na Europa, Portugal, Espanha, Itália, Japão, né? E vinha assim alguns países, México. Depois tinha aqui a Argentina, mas era uma média de 20 países que acompanhavam. E o senhor acha que pode retomar esse trabalho, mesmo porque hoje o senhor está envolvido na política, é prefeito? Há quem diga que o senhor vai se candidatar à reeleição, que depois nós vamos falar sobre isso, mas vamos ainda comentar sobre a sua igreja, a sua paróquia. A Missa da Bênção ela começou numa proporção, foi crescendo, a gente foi investindo. Lógico que era um serviço ministerial muito intensivo, porque eu não podia sair, né? Eu tinha que estar aí todas as segundas-feiras. E com o período da pandemia, ela foi suspensa. Período da pandemia. E a Missa da Bênção ela foi pensada para a estrutura da Imaculada. Envolvia em torno de 200 pessoas servindo na Missa da Bênção. Ela foi pensada. A estrutura que foi ampliada em função da Missa da Bênção. E as equipes que foram formadas, especialmente... a equipe musical, também em função da Missa da Bênção. E hoje se casaram, muitos já não moram mais em Catanduva. Com a pandemia não podemos mais celebrar, depois veio essa questão aí de deixar a paróquia. Deus sabe do futuro, nós não sabemos, mas aquela estrutura eu acho que é difícil voltar. Ô padre, a gente eu me recordo, mesmo porque eu convivi bastante na política, o senhor sempre foi muito assediado para ser candidato a vice-prefeito de vários candidatos, né? Que não precisamos nem citar aqui os nomes. O senhor nunca aceitou. O senhor tinha desejo de um dia sair candidato a prefeito? Por que, então, o senhor recusou tantos convites para ser vice de vários candidatos a prefeito? Eu nunca tive vontade. Quando vinha essa proposta e às vezes havia uma pressão, me começava a dar uma batedeira no coração, às vezes assim, dar um frio na barriga, porque eu não fui preparado para isso. Eu fui preparado
para ser padre. Eu sou padre, né? Eu não fui, não fazia parte do meu universo, né? Então, embora a gente participava das ações políticas, mediante os projetos sociais e também a conscientização da comunidade, formar consciência, formar cidadãos responsáveis, né? O fato de hoje estar na política foi um outro contexto, né? Um contexto que, no momento, foi me apresentado da seguinte forma: olha, você vai ter uma escolha, né? Você pertence à Diocese de Rio Preto, né? Que eu sou encardinado em Rio Preto, aqui está tendo uma mudança, mas há um clamor por colocar uma pessoa do bem, né, na política, porque a política de Catanduva ela estava passando um período de descrédito, né? Nós tivemos uma gestão com muitas... Acho que do Brasil, de uma forma geral, né? Uma gestão de muitas intrigas, e a gestão que nós demos sequência foi aquele processo de cassação que volta. Então a cidade foi perdendo esse crédito político. E foi esse apelo que foi feito. E esse apelo foi feito pelo bispo? Foi feito pela igreja. Pela igreja. Pela igreja, pessoa da igreja. E aí eu falei, olha, eu não tenho vontade, mas se for por bem da igreja, se for como igreja e como ministério, ou seja, como padre, eu posso pensar, né? Caso contrário, não passa. E aí isso foi fazendo as adequações, e quando então chegou o período, né, de deixar a paróquia em função disso e participar de todo o pleito político, a campanha eleitoral, eu fui com esse objetivo: servir, né? A missão do cristão é servir, a missão do padre é servir. E esse espaço público é uma forma de servir, né? De servir. Então eu falei, eu vivo o ministério sacerdotal, estou tendo uma função diferente de servir, não exclusivo da paróquia, mas utilizando também esse espaço público para servir. Então foi esse o objetivo e essa meta que eu tenho como missão, servir. Então eu não me apego à política, eu por isso falo, eu não dependo da política, né? Para mim, eu celebro sozinho, celebro com 2 pessoas, com 10 pessoas, com milhares de pessoas. Para mim é a mesma celebração. De eu estar atendendo uma pessoa, ou estar atendendo uma cidade, é o serviço. Então, eu não faço muita diferença. Então, a política não me pega nesse sentido. Se crítica, tem crítico, não tem crítico. Para mim, entra no meu ouvido e sai para o outro, porque eu tenho uma meta, né? É para deixar amanhã a gestão sem problema nenhum. Bom, o senhor deixou uma paróquia que o senhor praticamente construiu, né? Ela cresceu muito nas suas mãos. O senhor acha que... E aí o senhor entrou na política, se candidatou, ganhou. Hoje o senhor é prefeito já há quase 3 anos. Isso, Exatamente. O senhor acha que foi uma decisão acertada? Olha, por tantos benefícios que a gestão fez, essa gestão, o futuro vai dizer. O presente experimenta, mas o futuro vai dizer. Essa gestão é uma gestão técnica, né? Fez muito benefício para a cidade, né? Criou um novo modelo de gestão, né? E, ao mesmo tempo, trouxe vários recursos para a população. Então, diante disso, eu acho que, a nível de serviço, vale a pena. Foi um período que Deus foi conduzindo, né? Foi conduzindo em que sentido? Foi um período de pandemia. As paróquias ficou praticamente acho que 17, 18 de março de 2020, quando entrou o primeiro lockdown, até 2021, mas até 2020, final de 2020, paróquias paradas, não poderiam ter celebrações, não poderiam ter encontros de pessoas. Então, Deus utilizou desse período também. Então, eu fui vendo muito os sinais da presença de Deus. Eu saí da paróquia sem um centavo, sem lugar para morar, sem veículo, sem salário, sem nada. Sem nada, sem nada, sem nada. Eu fui embora de lá, peguei as coisas, e com a associação, na época, a Associação Pão Nosso, e todas as contas da associação. A paróquia deixei tudo redondinho, tudo certinho. As pendências eu trouxe sem nada. E ter que passar todo esse período, né? Então, uma pessoa amiga lá de São Paulo ajudou
nos meses de julho, agosto, setembro, e depois meu irmão passou a ajudar setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Foi meu irmão que pagou aluguel, pagava comida, emprestou um carro lá, uma paroquiana para me utilizar, pagava o combustível. Foi assim, eu não tinha um centavo. O senhor está afastado do sacerdócio? Não, continua celebrando, e celebro Sim, muito. Mas o senhor volta depois, o senhor pode voltar, ter uma paróquia? Sim, depende muito do bispo, né? A gente está sempre aberto. Ô padre, vamos entrar agora um pouco mais assim no campo político, né? O senhor teve uma experiência grandiosa na paróquia Imaculada, e lá o senhor sempre era procurado por fiéis que sempre enalteciam o seu trabalho, agradeciam pelos seus feitos, essa coisa toda. Já como prefeito, como político, o senhor recebe muitas críticas, né? E como que é essa convivência? O senhor deixou de ser padre, né? Entre aspas. Não deixou de ser padre, mas... De ter paróquia. De ter paróquia. E passou a enfrentar um tiroteio, que é a vida política. Tudo depende da meta. Quem tem meta não se preocupa com isso. Você já viu contar a história do sapão? Não, contei. O que mais contei Dá tempo. Até no dia, no período eleitoral. Havia numa cidade, como a São Paulo, a corrida de São Silvestre, havia numa cidade a corrida dos sapos. E o sapo tinha que subir uma montanha. O primeiro que chegasse no topo da montanha era o campeão, recebia os prêmios, e tinha os sapos atletas com torcida que todos os anos se inscreviam para participar dessa maratona. Em um determinado ano surgiu uma inscrição de um sapo estranho. Procuraram no currículo, não era atleta, não tinha participado de competição nenhuma, não tinha nem um sinal de atleta. Chegou-se o dia da corrida e apareceu esse sapo, sozinho, e além do mais era gordão, um sapão. Que não é o caso do senhor. Aumentou a curiosidade, né? E deu-se a largada, e esse sapo começou. E os outros com torcida, e os outros foram se cansando, parando no percurso da montanha, e as torcidas incentivando os atletas sapos delas, e criticando, xingando o sapão. Conclusão, o sapão chegou no topo, em primeiro lugar. Aumentou a curiosidade. Então, a reportagem, os jornalistas foram lá, e um jornalista queria saber qual o segredo. Foi perguntar para o sapo. E o sapo não respondia. Qual o segredo? Não é atleta, não tinha torcida, e todos as torcidas adversárias maltratando, xingando, falando palavrões. Aí descobriram que o sapo era surdo. Então o sapo tinha uma meta, o topo da montanha. Quando nós temos meta, você não se perde no caminho. Pode falar a favor ou falar contra, você tem a meta. A favor pode ajudar e contra não vai desanimar, porque você tem a meta. Então, o que falta hoje para as pessoas é meta. E quando foi me pedir para participar da vida pública, a meta é servir, como sacerdote, utilizando os recursos públicos. As observações, qual a diferença entre uma comunidade e uma administração pública? A comunidade, as pessoas que procuram a comunidade, elas vão em busca de um encontro com Deus, de um acalento espiritual, afetivo, social. Para resolver alguma dificuldade. Para resolver alguma dificuldade. E elas aprendem, e elas vão para se doar. Elas vão ao encontro de. Então, se trabalha dentro de um universo diferenciado. Na vida pública, 90%, para não falar 99%, mas vamos falar 90%, as pessoas que procuram a vida pública, o setor público, são interesses. São interesse, vamos dizer 100%, mas 90% tem interesse por trás, né? Então, a gente aprender a lidar com tudo isso, né? Você tem uma meta, fazer uma administração de uma prefeitura, de um governo estadual ou federal, é como administrar uma casa. Você tem um orçamento,
você tem as pendências, tem que aprender a economizar, ver o que dá para fazer esse ano, o que dá para fazer aquele ano. Um pai que tem, como meu pai, meus pais tinham 8 filhos, ele não podia comprar todas as coisas que os filhos pediam, mas o essencial para cada ano, para cada filho, ele sempre dava, né? Um ano avançava numa área, outro ano avançava em outra área, para manter o básico, que é a alimentação, que era o cuidado, que era o afeto. Então, uma gestão é fazer a gestão de uma casa. Já diziam os grandes pensadores, quem consegue administrar bem uma casa é porque consegue administrar uma empresa, né? Então, a gente vê dessa forma. Então, as críticas, elas não me abalam, porque a gente tem meta. E eu não vivo para isso e nem vou viver disso. Ô padre, recentemente, nós estamos já dentro do clima político, né? Recentemente o senhor trocou o PSDB pelo PL. Perfeito. O senhor fez uma boa troca? Por que o sorriso? Partido é partido. Não existe partido perfeito. Todo partido ele tem uma parte do todo. Já o nome fala, né? Partido. É uma parte. É uma parte. Então, fala, tem um partido perfeito? Não. E a política no Brasil, ela está doente. Eu vejo dessa forma. O idealista, o sonhador, vai achar que vai resolver o problema estrutural, não vai resolver a curto prazo. E a longo prazo também eu acho que é difícil. O que a gente consegue é ter mudanças pontuais. Pessoas, grupos, lugares, mudanças pontuais podem fazer a diferença. O senhor... desculpa, pode PSDB. concluir. O PSDB foi um partido muito importante, inclusive para nós, aqui no ano 2021. Foi o partido que o elegeu. E também era o partido do governo, né? Então, nós tivemos as portas abertas nesse período. E agora, com a nova gestão, né, do Brasil e também do Estado de São Paulo, o PSDB perdeu muito espaço, né? E outro partido forte hoje, o maior partido hoje é o PL, né, Partido Liberal. Primeiro, o presidente da Assembleia, da LESP, é PL. É uma pessoa de profunda influência que pode abrir espaço para nós, tanto na Assembleia, como também junto ao governo do Estado. Então, o maior número de deputados estaduais e federais, PL. Isso nos facilita também, até em período eleitoral, e até em busca de recursos, né? Então, você ter os deputados estaduais e federais do PL. A nossa região foi uma região de direita, né? Na eleição presidencial e tanto estadual mostrou isso, né? Uma região de direita. Bolsonarista. Né? E eles nos procuraram, né, para assumir, porque o interesse do PL do Estado de São Paulo, acho que imagino também no Brasil, era... Para tirar uma dúvida, então, até de muitas pessoas, o senhor foi procurado e não procurou o partido. Sim, o partido tem interesse de pegar cidades acima de 100 mil habitantes e de fazer prefeito, assumir prefeito acima de 100 mil habitantes. Então, entre várias cidades que tiveram convite, também fizeram convite a nós. Nós tivemos várias tratativas, inclusive com o Valdemar Costa, e dentro dessas tratativas, aí firmamos o compromisso de estar no PL. Ô padre, o senhor tem a maioria na Câmara Municipal, né? Nós temos vereadores... Mas o senhor enfrenta uma oposição ferrenha. Como é que o senhor lida com essa situação? Com muita tranquilidade. Por um lado, com tristeza, porque uma parte dessas ações da oposição são ações impensadas e que não organizam ações favoráveis aos municípios. Então, são críticas infundadas e são críticas não construtivas, nem para a população, nem para o governo e nem para a própria Câmara Municipal. Então, por esse lado, com muita tristeza. Por outro lado, todos os projetos que nós pensamos em função do bem da cidade, todos os projetos foram aprovados. Infelizmente, nós vetamos mais de 70 projetos de lei, mais de 70 projetos. Então, uma Câmara que, às vezes, uma parte, né, desses fizeram projetos para se promover, ou populistas, ou inconstitucionais, ou com erro de iniciativa, que não permitem
a aprovação, infelizmente, né? Então, com esse cenário, a gente fica triste, porque é investimento, né? É investimento, recurso público para fazerem projetos que não são viáveis para o município. Ele não contribuem para o município. Com as críticas, a gente trata com tranquilidade. Agora, o que eu penso, assim, nós poderíamos ter uma gestão muito mais amadurecida, proativa, e poderia contribuir muito mais para o município, trazendo projetos, trabalhando em conjunto, porque a gente não tem problema com a Câmara, né? Porque nós temos projetos muito claros, né? Não encaminhamos um projeto para a Câmara Municipal com segunda intenção. E aqueles que, às vezes, tinham algum viés de repensar, a gente repensava, algum é necessário retirar, a gente retirava. A gente não compra projeto. A gente sempre encaminhou todos aqueles projetos que foram viáveis para Catanduva, e foram muitos e foram muito bons. O senhor concorda com a SEI que está em andamento sobre o loteamento Bom Pastor? Então, a SEI é falta de conhecimento 100%. E, por outro lado, é um projeto 100% politiqueiro, né? A SEI, porque a SEI, o loteamento Bom Pastor, ou a Associação Bom Pastor... Só que essa SEI, padre, ela foi aprovada por unanimidade, né? Perfeito. Aprovada por unanimidade sem o conhecimento de causa, porque foi muito rápido e os vereadores que estavam presentes não tiveram condições de pensar, né? Assim, de maneira que o projeto, que foi reconhecido até pela Justiça, para terem 4 assinaturas, 2 assinaturas não foram identificados os vereadores. 2 assinaturas. Então, podemos dizer que 2 assinaturas foram falsas para poder instituir a SEI. A assinatura do vereador Gordo do Restaurante e a assinatura do César Patrick, não foram eles que assinaram. Ela já começou com erro. De maneira que também no dia não tinham 3. Eles obrigaram o presidente, tanto da Câmara como o presidente da SEI, obrigaram o partido de maior bancada, de maior número de vereadores, ter que ceder alguém para acompanhar a SEI. Senão não poderia abrir a SEI. Então, o senhor está se referindo ao presidente da SEI, Maurício Gouveia, o presidente da Câmara, Marquinhos Ferreira, e eles obrigaram o Gleison Begali. O Gleison foi obrigado. Eles não queriam. Do partido, ninguém quis fazer parte da SEI. Independente do desfecho da SEI, qual o senhor acha que vai ser o futuro do loteamento? A SEI, ela vai dar no nada. Ela começou do nada e dá no nada. Por quê? O loteamento, Bom Pastor, vou explicar como que funciona o loteamento. Você é um empresário, você quer fazer um loteamento. Primeira coisa, você vai comprar a área. Você comprou a área. Você tendo a área em nome da sua empresa ou em seu nome próprio. Segundo, você vai fazer o projeto do loteamento. Terceiro, você vai dar entrada na prefeitura para as diretrizes. A prefeitura, até passar todos os trâmites, é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois de ter aprovação prévia na prefeitura, você leva o GRAPOAB, o órgão estadual. Sim. Sendo aprovado no GRAPOAB, volta para a prefeitura. Voltando para a prefeitura para dar a aprovação definitiva. A prefeitura, dando a aprovação definitiva, pode demorar mais 1 ano, 2 anos. Dando a aprovação definitiva, vai para o cartório. 2 loteamentos que nós liberamos há pouco tempo. O loteamento do Luciano Bolevar, ele demorou 11 anos na prefeitura. O loteamento Bom Pastor, se não me engano, me falha a memória... Não, eu vou voltar no Bom Pastor. Ah, tá. Ele demorou... Não, sim, mas 6 anos. O Bolevar demorou 11 anos. Agora que está fazendo a infraestrutura, depois que vai ser vendido. Fazer o lançamento. Nós liberamos o loteamento para levar para o cartório, do João Romeira, ao lado da Rua 15, 20 anos da prefeitura. 20 anos. As pessoas nem sabem que existe... Isso por conta da burocracia? Então, na prefeitura, entre prefeitura, GRAPOAB e o registro no cartório, o cartório ele vai pedir de 6 meses a 12 meses a 15 meses para fazer o registro. Vai demorar no mínimo de 4 a 7 anos. Então, o empreendedor particular, depois que ele passou por todo esse trâmite, gastou 4 anos, 5 anos, e a hora que ele começa a infraestrutura, aí que ele vai lançar. Aí que as pessoas vão participar. A associação foi diferente.
A associação não tinha o dinheiro. Então, a associação começou, em maio de 2017, reunir pessoas para falar sobre esse projeto. Em dezembro de 2017, iniciamos a compra da primeira área, parcelada em 13 vezes. Através de venda de cotas para os associados. Os associados. Então, a área custou 10 milhões, 1.090 lotes. Quanto ficou para cada associado? R$ 9.614, com as despesas administrativas. Parcelado em 13 vezes, 20% de entrada e o restante em 12 vezes. E nós terminamos de pagar a área em dezembro de 2018. Aí, em dezembro de 2018, o proprietário, Paiva, José Carlos Paiva, passou a escritura para a associação. Aí a escritura em nome da associação, em 2019, a associação foi fazer o projeto, contratar o escritório, que é lá de Rio Preto, né, o Verrone, contratar o escritório, fazer o projeto. Feito o projeto, demos entrada em 2019, na prefeitura. Aí ficou parado a prefeitura de 2019, 2020. Não andou na prefeitura. Por causa daquelas ações, e foram criadas várias dificuldades em 2020. Em 2021, quando nós assumimos a prefeitura, nós fizemos andar. Foi aprovado aqui, levamos para o Grapoab. Em janeiro de 2022 foi aprovado no Grapoab. Depois fez todas as alterações na prefeitura. E dezembro, foi outubro de 2022, nós encaminhamos para o cartório. E aí está no cartório. Então, o loteamento está aprovado. Aguardando o registro. Está tudo pronto, só está aguardando o aval do Ministério Público para publicar o registro. Então, o loteamento está aprovado em todas as secretarias de prefeitura, está aprovado pelo órgão estadual, está também aprovado, feito todas as adequações no cartório de registro. Só falta a publicação. Depois do registro, se fosse particular, aí queria anunciar. Então, esse processo de 6 anos, de 2017 a 2022, 2023, esse processo, no particular, não teria a participação das pessoas. Nós só tivemos a participação porque foi um processo de conscientização, de economia, de levar as pessoas a comprarem a área, né? Então, essa é a grande diferença. Não tem erro nenhum no formato de fazer o loteamento. O formato é o mesmo. A diferença é esse. Nós tivemos que reunir as pessoas para comprar a área, para o período de fazer o projeto, de aprovar o projeto e de ir para o cartório. É normal. Nós estamos com 7 anos, o Luciano demorou 11 anos, o Romero demorou 20 anos. Ô padre, e qual é a sua maior obra à frente da prefeitura? O modelo de gestão. O modelo de gestão onde as pessoas têm a livre participação. É um gestor que vive a vida normal, tendo abertura às pessoas e humanizando, né? Então, uma das primeiras ações, abrir a prefeitura para as pessoas, né? Recuperar aqueles que tocam a prefeitura, que são os funcionários públicos, de maneira que no dia 30 de janeiro de 2021 nós pagamos 5.200.000 do cartão alimentação de 2015. No dia 30 de junho de 2021, pagamos 29 milhões do DC de 2015. Né? Depois, várias outras coisas foram acertando. Em 2022, nós tivemos a oportunidade de fazer reestruturação depois de 26 anos. A partir de setembro, dia 1º de setembro de 2022, a reestruturação. Nós investimos na reestruturação em 2022 19 milhões a mais e na folha de pagamento, e agora em 2023 50 milhões a mais na folha de pagamento. Então, o funcionário que entre a reestruturação e o DC de 2023, o funcionário que teve menor aumento, ele teve 40%. E os outros que tinham os adicionais, né, foram incorporados, as gratificações foram incorporadas. Então, recuperamos a estima os direitos dos servidores, né? E esses servidores hoje trabalham com seus direitos garantidos,
E, ao mesmo tempo, então, essa é uma grande obra, né? E depois uma gestão de pessoas que estão à frente das secretarias, de pessoas técnicas, não são pessoas políticas, não são pessoas que vieram, não sabem fazer política, não sabem, para trabalhar, para acolher esse tipo de projeto. E aí nós realizamos tantas coisas boas, né? Até vou falar de uma das promessas de campanha que o senhor fez e que eu acho que hoje é de uma necessidade assim extrema, que é a construção de uma UPA lá naquela região do Imperial, mesmo porque a região está crescendo lá, e agora com Nova Catanduva, agora um novo... Nova Conquista. O Nova Conquista. A UPA lá, sai? Como é que Sim, estão... a gente está bem adiantada a obra, né? Graças a Deus, no primeiro semestre do ano que vem será entregue, né? Será uma grande obra que estamos realizando. Então, nós tivemos grandes ações, né? A primeira grande ação foi a economia, 55 milhões no primeiro ano para pagar os funcionários. Outra ação foi a economia de 60 milhões no segundo ano. De 60 milhões, nós estamos investindo na recuperação de 80 prédios públicos, entre eles a construção dessa nova UPA, que vai em torno de 4, 5 milhões. Né? Até por questão do tempo, eu vou fazendo as perguntas, mas se o senhor tiver que fazer alguma colocação, fique à vontade. Uma outra pergunta aqui que eu não poderia deixar de fazer. A revitalização da Rua Brasil. Nós sabemos que a Praça da República está praticamente concluída, né? A revitalização ali, inclusive com a abertura, o senhor já pode emendar também, a abertura, reabertura, podemos dizer, da Rua Lagoas, mas acho que o principal ponto seria a revitalização da Rua Brasil. Ali é um projeto de investimento em torno de 9 milhões, é um projeto único, é uma única licitação, primeiro a Praça da República e depois a Rua Brasil. Quando finalizou todo o processo licitatório, foi homologado, a ordem de serviço foi para começar em janeiro, para terminar no dia 14 de abril. Essa era a projeção. Mas janeiro desse ano, fevereiro desse ano e março desse ano foram meses chuvosos. Eles não conseguiram desenvolver, né? Porque a nossa projeção, inclusive conversando com os associados em comércio, era até abril terminar a Praça da República e até novembro terminar a Rua Brasil. Então a projeção muda agora, né? A projeção é terminarmos a Praça da República, ainda estamos agora temos que fazer o coreto, estamos pintando o coreto, a pérgola, né? Pérgola, e também toda a infraestrutura da fonte, e concluir ali a Rua Lagoas. Então, esse ano nós vamos terminar a Praça da República e o ano que vem iniciar a Rua Brasil, para não interferir no período natalino, final do ano. Para não atrapalhar o comércio. Isso, E Bom, padre, eu vou entrar num assunto polêmico agora, hein? Não sendo do Corinthians? Qualquer outro pode falar. A população está muito interessada, entrou muito na discussão, grupos estão sendo formados, é uma discussão sem fim, ela já vem se arrastando há vários anos, que é sobre a retirada dos trilhos do centro da cidade. E o senhor, recentemente, anunciou a construção de viadutos, passarelas e os trilhos permanecerem onde eles estão hoje exatamente. O que vai acontecer? Esse compromisso não é do município, esse compromisso é da Rumo com o DENIT, com o governo federal, né, com o departamento de rodagem, de estrada. É um compromisso para eles renovar a concessão, assumiu também essa responsabilidade em Catanduva de trazer uma solução para a linha ferro de Catanduva. O primeiro projeto, que custou em torno de 3 milhões, né, o primeiro projeto seria, só o projeto custou 3 milhões, seria tirar a linha ferro e passar em torno de Catanduva. Quando nós verificamos isso, e nós fizemos uma outra proposta, porque ia passar atrás do Parque Glória, né? Então, daqui a cidade já está chegando ali, né? Aí fizemos outra proposta, e que demorou bastante, que aumentaria em torno de uns 6 quilômetros a mais, e eles analisaram, foram analisando, e trouxeram uma contraproposta, porque dentro desse novo itinerário, sai ali já atrás do Pachá.
No Pachá já tem um loteamento aprovado que vai ser publicado daqui a pouco, a Associação Bom Pastor, e fora a Associação do Jardim Esperança, na Residencial Esperança, são 1.096 lotes, fora esse loteamento, tem mais 2 pedidos de diretrizes para frente, né, que já estão na Prefeitura. Então, praticamente, o perímetro urbano ali de Catanduva, o perímetro vai ser tudo urbano, né, daqui aos próximos anos. Já vão ter loteamentos aí, se esses foram aprovados. O perímetro, onde seria a proposta de passar o novo itinerário, já está no perímetro urbano. Essa é uma dificuldade. São José do Rio Preto é a mesma coisa. Então, eles conversaram em São José do Rio Preto, nós estamos mais adiantados em São José do Rio Preto. Então, a proposta é essa. Primeiro, esse investimento que vai fazer fora da cidade, que pode demorar até em torno de 10 anos, um período aí de 10 anos para eles fazerem todo esse contorno, durante 10 anos vai continuar aqui do mesmo jeito, né? Esse período de 10 anos, fazer fora da cidade, traz esse impasse, esse primeiro problema, que a cidade daqui a 10 anos, e algumas regiões vão estar lá, né? Mas para essa nova proposta, a Rumo trouxe um projeto e que pode ser mostrado à população? Concluir, né? Então, a cidade vai estar lá. Segundo grande problema, a desapropriação. São vários proprietários. O período que eles pediam, em torno de 10 anos. Um proprietário entra na justiça, o outro entra na justiça, e nós temos um problema aqui no acesso ao Nova Catanduva, que tentamos negociar com o proprietário para ele fazer doação, não quis, tentamos fazer a desapropriação, entrou na justiça, está parado lá, licitado a segunda via para o Nova Catanduva, licitado, mas está parado. Agora, imagina um contorno de 18 quilômetros. Né? Contorno de 18 quilômetros. Essa é uma terceira dificuldade. O que o município vai fazer com esse elefante branco dentro da cidade? Essas três problemáticas. Né? Então, qual foi o projeto e a solução que eles estão apresentando aqui para São José do Rio Preto, não é só aqui. É investir esse recurso dentro da cidade, dentro da malha atual. Seria a construção de viadutos, passarelas? Esse projeto está sendo analisado, está sendo estudado, está sendo adaptado para depois apresentar, para ter a aprovação da Prefeitura e também a população. Mas, assim, vai ter o fechamento de grade de 11 quilômetros, todo o perímetro urbano, 11 quilômetros. De cada lado são 22 quilômetros. Né? São 5 passagens de pedestre. Uma lá no Pachá 2, 2 ali na Avenida Teodoro Rosa Filho, uma em frente ao Solo Sagrado 2 e outra mais para cá em frente o conjunto, o Jardim dos Ipês, né? Ali a Lagoa dos Ipês, são 2, a da Rua 15 e da Rua São Paulo. Ali serão construídas grandes passarelas bonitas para pedestre. Passagem de carros, nós temos 2, né? Rua São Paulo e Rua 15 de Novembro. As duas. Para essas 2 passarelas, essas 2 passagens de carro, serão construídos, a proposta está sendo estudada, grandes viadutos que não vão trazer interferência nenhuma. O primeiro estudo que foi feito, que está sendo adaptado, nós estamos fazendo várias reuniões, o viaduto, ele sai aqui da rua da Nelson Bias, ali da Matilate, pegando a rua 15, vai sair um viaduto, vai dar lá na rua Subias, da Nelson Bias, na avenida, uma alça sai para a Rua América, pega a Rua 15 e segue o Solo Sagrado. A outra alça sai e pega a Rua 12 de Outubro, Rua Goiás. Né? Então, não tem estrago nenhum. E o terceiro estudo é aqui de São Paulo. Né? A proposta que está sendo analisada é um viaduto sair lá da Rua 3 de Maio, ali na Vila Moto, passar por cima e dar lá na rua, no bairro, na Vila São Luís. Uma via pega a Marginal, sentido centro, ali atrás do Mufato, e a outra via, à direita, pega a Avenida, ali, Barro Duro, né? Barro Duro, Barro Preto. Barro Preto. Então, são estudos que estão sendo realizados. Então, esse investimento que se faria fora, faz aqui dentro, né? Aqui dentro. Qual que é o problema da população? É o trânsito. O trânsito vai ser solucionado. Não vai trazer prejuízo nenhum para a população, nenhum para o comércio. São áreas
que não são habitadas, onde serão utilizados para os viadutos, mas nós não temos nada ainda para apresentar. E, além do mais, saindo ali da rotatória da UPA, paralelo à linha férreo, até as chácaras, lá do Pachá 2, tem umas chácaras, né? Uma chácara para o lado de baixo da linha férreo, próximo do rio. Ali vai ser construída uma avenida para os moradores que moram lá, para eles terem acesso. Então, até daquelas chácaras vão dar aqui na Avenida Teodoro Rosa Filho, ali na UPA. E dando possibilidade no futuro, não é a responsabilidade deles, mas do município, depois já fazer uma avenida que vai dar acesso ao NEM. Então, quem estiver lá no NEM vai poder pegar essa avenida e dar aqui na Rosa Filho. Bom, o nosso tempo ele não é curto, né? Mas é que hoje o entrevistado, padre, dirigente de futebol e prefeito. E nós vamos entrar agora no momento bate-pronto. O senhor está preparado? Então. Só que antes eu tenho uma notícia boa para o senhor. Oh, manda ver. Apesar das perguntas, o desgaste da política, a oposição, essa coisa toda, o senhor está recebendo um presente aqui da Ice Cream. Opa! O senhor gosta de sorvete? Quando tem? Oh, olha só. Maravilha! Olha que beleza. Muito obrigado. Agradecer o Rafael, o Emerson, o Felipe, o Bruno, enfim, toda aquela galera lá da Ice Cream. E ganhou um outro presente, padre. Olha só que coisa. O senhor tem direito a um rodízio na Toscana. Pode ser hoje? Claro. Procura lá o Christian. Christian. Né? Christian. O Alex ou a Fabrícia. Maravilha. Porque normalmente a gente serve a pizza aqui, mas como nós estamos num horário um pouco diferente hoje, ele falou, não, fala para o padre vir aqui na pizzaria, ele tem direito a um rodízio. Aí o senhor come à vontade. Obrigado. E aí a conta o senhor manda para o Fernando. Fernando é gente boa. Vamos lá para o bate-pronto, padre? Vamos. Rapidamente? Vamos. Então vamos lá. Time do coração, o senhor é palmeirense, Perfeito. Padre ou prefeito? Padre. Padre. Então quer dizer que o senhor não vai para a reeleição? Não, padre sempre. Uma mania. Uma mania? Vixe, hein? Eu segurar as mãos. As mãos aqui. E quem foi o melhor prefeito do passado? Grandes prefeitos foram aqui. Os melhores eu acho que eu não tive a oportunidade de conhecer. Acho que cada prefeito teve a sua contribuição num período determinado. Um arrependimento? Há vários. Cita um. Eu tenho alguns arrependimentos de 2 projetos na prefeitura que a gente foi obrigado a fazer, né, vindo da Câmara, que eu falei, hoje não poderia fazer, né? Mas eu não tenho assim... Qual é esse projeto? Não. Vai deixar quem está assistindo com essa curiosidade? Mas arrependimento assim na vida, eu não tenho. Não tem arrependimento que me causou tristeza, né? Talvez arrependimento de algumas coisas, algumas oportunidades que eu poderia ter feito melhor e mais e não consegui fazer. E com quem o senhor gostaria de ficar cara a cara? Aí eu não estou perguntando se é para xingar, se é para elogiar. O Papa. Saiu bem, hein, padre? Um recado. Um recado. Acredite na vida, acredite no seu potencial. Deus nos ama, Deus nos criou para vencer e nós somos vencedores. Muito obrigado pela entrevista. Espero que o senhor volte outras vezes, porque tem muita coisa para contar. Sempre à disposição. E muita coisa ficou fora hoje, né? Sem dúvida. Um abraço a todos. Obrigado a você que assistiu a entrevista com o prefeito de Catanduva, Padre Oswaldo de Oliveira Rosa.